Olá pessoal, mais um dos tópicos de física. O assunto da nossa aula de hoje é calorimetria, a parte relativa a trocas de calor. Professor Ivan Lima. Então vejamos. No primeiro momento, nós vamos ver trocas de calor sem ocorrência de mudança de fase, ou seja, nenhuma das substâncias muda de estado físico durante as trocas de calor. Consideremos inicialmente um corpo A, um corpo B e que, no momento inicial, tem temperaturas diferentes, sendo a temperatura de A maior que a temperatura de B. A e B são colocados em contato num sistema isolado termicamente, ou seja, não ocorre trocas de calor entre A e B e o meio externo. Neste caso, nós podemos considerar que o corpo A, que está a maior temperatura, perde uma quantidade de calor que vamos denominar de QA. O corpo B, que está a menor temperatura, vai receber uma quantidade de calor que nós vamos denominar de QB. Como houve troca de calor apenas entre A e B, as quantidades de calor trocadas têm módulos iguais, mas sinais contrários. Ou seja, a quantidade de calor que A vai perder é igual à quantidade de calor que B recebe, mas com sinais opostos. Por quê? Calor perdido tem sinal negativo, calor recebido tem sinal positivo. Dessa forma, então, repetindo aqui na forma de uma equação, as quantidades de calor trocadas têm módulos iguais, mas sinais opostos. Eu posso escrever da seguinte forma: quantidade de calor que A e B trocam, somadas tem que dar zero. Essa expressão pode ser generalizada dessa maneira: a somatória das quantidades de calor trocadas é igual a zero. Quando dois ou mais corpos trocam calor entre si até estabelecer-se o equilíbrio térmico, é nula a soma das quantidades de calor trocadas entre eles, estando num sistema isolado termicamente. Sigamos então vendo dois exemplos de aplicação. Primeiro, um corpo de alumínio de massa 10 gramas que está inicialmente a 80 graus Celsius é colocado em 10 gramas de água que inicialmente está a temperatura de 20 graus Celsius. Considerando que só há trocas de calor entre o alumínio e a água, determine a temperatura final de equilíbrio térmico. Ou seja, considerando os dois corpos num sistema termicamente isolado, qual será a temperatura final, a temperatura de equilíbrio térmico. Neste caso, há necessidade de se conhecer os calores específicos tanto da água quanto do alumínio. E normalmente esses valores são dados ou são apresentados numa determinada tabela. Então vamos aqui anotar. O calor específico do alumínio é de 0,2 calorias por grama vezes graus Celsius. E o calor específico da água, esse mais conhecido, é de 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Observem as unidades que nós estamos utilizando, né? A massa em gramas, temperatura em graus Celsius e a unidade de quantidade de calor em calorias. Então comecemos pela equação geral. A soma ou somatório das quantidades de calor tem que ser igual a zero. Então eu posso dizer assim, ó, a quantidade de calor que a água vai receber mais a quantidade de calor que o alumínio vai ceder é igual a zero. Ou seja, essas duas quantidades são iguais em módulo, mas têm sinais opostos. Neste caso, como não há troca quando na troca de calor não há mudança de estado, a equação para a quantidade de calor é o Q igual a mc ΔT, ou o famoso Q macete. Então, em cada uma delas, em cada uma das quantidades de calor da água e do alumínio, eu vou substituir o mc ΔT. Para a água, massa de água, 10 gramas. 10 gramas. Calor específico da água, 1. Temperatura final, que eu não sei quanto é,
menos a temperatura inicial da água, que é de 20 graus Celsius, mais quantidade de calor que o alumínio vai perder, massa de alumínio 10 gramas, calor específico do alumínio 0,2, vezes a variação de temperatura que ele vai sofrer, temperatura final menos a temperatura inicial do alumínio, que é de 80 graus. Desenvolvendo então a equação, 10 vezes 1 vezes t, 10t. 10 vezes 1 vezes menos 20, menos 200. 10 vezes 0,2 dá 2 vezes t, 2t. 10 vezes 0,2 vezes menos 80 dá menos 160. Agrupando os termos semelhantes, 10t mais 2t, 12t. Menos 200 menos 160, menos 360. 12t menos 360 é igual a zero, portanto, 12t é igual a 360, portanto, a temperatura final de equilíbrio aqui procurada é igual a 360 dividido por 12, ou seja, 30 graus Celsius. Observe que essa temperatura ela é intermediária entre 80 e 20, mas ela fica bem mais próxima da temperatura inicial da água, que é de 20 graus Celsius. Porque, mesmo que as quantidades de calor perdida e ganha sejam iguais, a água, por ter maior calor específico, sofre a menor variação de temperatura. Vejamos então um segundo exemplo. E agora um exemplo um pouco mais completo, que é uma questão antiga da VUNESP, que diz assim: Clarice colocou em uma xícara 50 ml de café a 80 graus Celsius, 100 ml de leite a 50 graus Celsius e, para cuidar de sua forma física, adoçou com 2 ml de adoçante líquido a 20 graus Celsius. Considerando que as densidades do café, do leite e do adoçante sejam iguais e a perda de calor para a atmosfera desprezível, depois de atingido o equilíbrio térmico, a temperatura final da bebida de Clarice em graus Celsius estava entre. E aqui ele apresenta 5 alternativas que dá intervalos onde essa temperatura final de equilíbrio pode estar. Vamos precisar aqui dos calores específicos de cada uma das substâncias. O café é dado o calor específico, o mesmo da água, 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Do leite, um pouquinho menor, 0,9 calorias grama por grau Celsius. E, finalmente, do adoçante, de 2 calorias por grama vezes graus Celsius. Independente de nós termos mais de 2 substâncias trocando calor, a equação geral de trocas de calor é a mesma, somatório das quantidades de calor igual a zero. Agora, considerando que não há troca de estado físico, mudança de estado físico ou mudança de fase, nós vamos continuar usando para as quantidades de calor a mesma equação, que é o mc ΔT, que é o quimacete. Portanto, a quantidade de calor trocada pelo café, pelo leite, pelo adoçante tem que ser igual a zero quando somadas. Observe que ele não nos dá a massa de nenhum deles, ele dá volume de cada um deles. Não há problema se nós nos lembrarmos do seguinte: a massa é igual ao produto da densidade pelo volume ocupado pelo corpo. Então, quando escrevermos a equação mc ΔT para cada um deles, nós vamos substituir no lugar da massa densidade vezes o volume. Então, vejam, densidade vezes volume do café, calor específico do café, temperatura final menos a inicial. Densidade do leite vezes o volume do leite vezes o calor específico do leite, temperatura final menos 50. Densidade do adoçante vezes o volume do adoçante vezes o calor específico do adoçante, temperatura final menos 20 igual a zero. Agora observe um dado que é importante, né? Ele diz assim, ó, considerando as densidades do café, do leite e o adoçante que sejam iguais, nós podemos fazer o quê? Se as densidades são iguais, eu posso cancelar a densidade nos três termos da equação. E agora efetuo a substituição dos valores e os cálculos. Volume de café, 50 ml, vezes o calor específico dele, variação de temperatura.
Volume do leite, né? 100 ml, calor específico do leite, variação de temperatura. Volume do adoçante, calor específico do adoçante, variação de temperatura. Agora, só seguindo. 50 vezes 1 vezes T, 50T, 50 vezes 1 vezes 80, menos 4.000. 100 vezes 0,9, 90 vezes T, 90T. 100 vezes 0,9, 90, vezes menos 50, 4.500. Mais 2 vezes 2, 4T, menos 2 vezes 2 vezes 20, 80. Agrupando os termos semelhantes, 100 mais 90, 140, mais 4, 144T, menos 4.000, menos 4.500, menos 80, menos 8.580. Resolvendo a expressão, 8.580 dividido por 144, que dá aproximadamente 59,6 graus Celsius. Resposta encontrada na letra C, ou seja, a temperatura final de equilíbrio está nesse intervalo. Espero que vocês tenham gostado e que lhes seja útil.